foi complicadinho. Isto, eu não Não, sei, eu sabe que o Zoom agora limitou o tempo de utilização. E, ok. e então, para não estar a cortar, a recomeçar a evitar estes problemas, a minha namorada recomendou-me usarmos o Teams e eu também é a primeira vez que estou a usar, portanto também não sabia como ajudar isto no telemóvel. Não há problema, não há problema. Mas, mas pronto, olha, acabou por ser Correu aqui um bem, no final quebra-gelo. correu bem. Foi, no final está tudo bem, é isso é que interessa. Então é assim, eu queria, não sei, eu não costumo começar o podcast logo com cerimónias, Uhum. eu gosto sempre quando eu convido assim alguém desconhecido, é a segunda vez que eu estou a fazer isto, geralmente eu trago sempre alguém conhecido da minha comunidade, mas se calhar dar-lhe um bocadinho de contexto sobre o que é que eu sou, o que é que eu faço, só para deixar à vontade, eu faço Para te deixar à vontade. para deixar à vontade, exatamente. Pois. Vamos lá ver se eu consigo destrancar aqui Epá, esta. não sou assim tão velha. Pois não, mas sou eu que não sei estar, sou eu que estou aqui a É o tentar. hábito, é o hábito. É. Eu hum, percebo. e então, espera lá, que eu estou aqui a tentar fazer só focar a sua câmara. Ok, a tua câmara. Pronto. Então é assim, Então, eu faço diretos na internet, sou designer gráfico, costumo fazer caricaturas, muitos desenhos, muita ilustração, não sei se reparou pelo Instagram, portanto eu faço muita sim. bonecada. Pronto, eu sou designer. E entretanto, eu falei contigo, Sim. eu falei contigo porque eu estou de facto interessado em ter um staffzinho, andei a procurar muito sobre a raça e foi assim que eu encontrei aqui a Tenebris stellam. Estou a pronunciar bem? Estou? Exatamente, Tenebra e Stalin, perfeito. Exatamente. Pronto, e como eu sou uma pessoa que eu gosto de tentar saber um bocadinho de tudo, eu gosto genuinamente tenho curiosidade pela vida das pessoas, pelo trabalho, neste caso tenho obviamente curiosidade sobre o que é isto de ser criador e tenho aqui algumas perguntas que gostaria de Uhum, fazer. Obviamente que a Tânia responde-me ao que quiser, se só houver aqui, claro. não creio que haja aqui nenhuma pergunta particular ou assim complicada, nada de mais, mas eu até a deixei aqui apontadinho. Portanto, geralmente eu quando faço podcasts até estou mais numa onda de conversa de café e não faço registro de perguntas nem nada, mas neste caso eu tenho mesmo curiosidade também em conhecer-te e conhecer o trajeto e saber também um bocadinho, se for preciso, sobre a raça, que pensei em, não, eu vou apontar aqui algumas perguntas também para controlar o tempo, porque eu sou muito tagarela, e então nós nunca mais saímos daqui. e, e então pronto, para tentar tornar isto assim mais dinâmico. Eu tenho alguns viewers que gostam de cães, tenho um viewer que faz treino de agilidade e vai a monografias também, acho que é monografias quando é agilidade também. Monográficas, É monográficas. isso, monográficas, desculpa. E, Sim, monográficas é só o nome da exposição, mas ok, normalmente é os shows de beleza, pronto, pode ok, ser são exposições, é o que pronto. nós E chamamos. também faz aqueles percursos de agilidade, Uhum. pronto, Agility? ok. Portanto, eu sei que tenho um visualizador que faz isso, não sei se profissional, se de forma amadora, ele com certeza se calhar depois irá ver isto e eu hei de lhe perguntar. Portanto, nós não estamos em direto nem nada, porque habitualmente eu faria isto em direto, optei por fazer com gravação, depois publicar e até lhe mando o vídeo e tudo, portanto está aqui a gravar, não sei se consegue Até ver. te mando. É, até te mando, exatamente, está aqui a gravar e pronto. Então é Ok, isto. ok. Isto sobre mim e o meu interesse sobre ti. Agora, se calhar queria saber mais sobre ti, Tânia, como é que isto começou? Como é que começou a Tenebris Stellam? Então é assim, eu não sou muito velha, mas também já não sou assim tão nova, Sim, e então já faço criação há mais de 10 anos. ok, Isto começou desde miúda, desde que eu me lembro de ser gente, de lá estar, de ver, na altura só havia 4 canais, e na exato. RTP2 passava um programa de animais e cães, e onde havia inclusive até bastantes competições de agility que passavam, e eu desde miúda, que me lembro, lá está, que dizia, eu quando for grande, eu quero fazer aquilo. Ok, Um, Como é óbvio, não é? Na idade que era, nunca pensei que fosse profissionalmente, sempre gostei muito de cães, sempre adorei cães, animais no geral, mas cães é de todo a o minha número cena, um. digamos assim. É, é,
É um estilo de vida para mim é um estilo de vida. Eu, além de fazer criação de Staffordshire Bull Terrier, faço também de pastor belga Malinois. Malinois, sim. Exatamente, e isto começou um bocadinho, lá está, por carolice minha, e hoje em dia é a minha vida. Como disse, é um estilo de vida, faço isto já há alguns anos, e começou assim, trabalhava noutra área, e aos poucos a coisa foi acontecendo. E um cão aqui, e agora vamos arranjar um cão para fazer isto, e envolvi-me neste mundo, e foram surgindo oportunidades, e foi assim que começou, E, basicamente. e agarraste aqui um sonho de criança, Sim, literalmente. sim. Sim, Fantástico. eu recordo-me, e a minha mãe diz isto muitas vezes, que eu desde pequenina que dizia, eu quando tiver a minha casa vou ter muitos cães, e efetivamente é Aconteceu. verdade. Sim. Quantos tens neste momento? Epá, eu vou-te dizer que essa é a pergunta mágica. É? Sim. Isto porquê? Porque eu sou algarvia, eu sou de Faro, Ok. e moro em Lisboa já há alguns anos. E portanto vou regularmente a casa, ter com a minha família, com a minha irmã, com os meus pais, com as minhas sobrinhas, e tenho uma sobrinha que adora cães também, e a pergunta da vida é quantos cães é que a tia tem? E eu nunca respondi. Não. Portanto, não. Portanto, vamos manter Em em sigilo. segredo quantos cães Pronto. é que eu tenho, Ok. mas não tenho, gostava de ter mais, gostava, mas não tenho, eu acho que não tenho poucos para a maioria das pessoas, mas também não tenho 100 cães, Ok, ok? De todo, ok. por fora. Mas pronto, são Longe muitos. disso, longe disso. São muitos, são muitos. Então, já agora aqui eu gosto de perguntar, e irei perguntar isto no fim, mas eu também conheço os meus viewers e eu sei que eles, neste momento, estão-nos a ouvir falar e estão a procurar, estão a cuscar, a ver imagens, o que é que são as raças que nós falámos. A Tânia, neste caso, a Tenebris Stellam, que aparece aqui por baixo escrito, portanto eles já podem procurar. Tem mesmo o Instagram, @tenebris_stellam_breeder. E era isso que eu queria perguntar. Onde é que estão situados e como é que vos podem encontrar? Isto é uma coisa que geralmente se faz no fim, mas caso eles estejam a procurar agora e queiram saber mais sobre a raça, sobre o teu trabalho, onde é que eles podem encontrar neste momento? Eu estou na zona de Lisboa, lá está, tenho uma escola de treino também, tenho Ok, uma escola de treino de carinho, lá está, toda a minha vida hoje em dia gira à volta dos cães, portanto, eu acho que hoje em dia o facilitismo de nos encontrar é efetivamente nas redes sociais. claro. Portanto, o Instagram, Facebook, o site neste momento não está a funcionar porque estou a fazer algumas alterações, mas eu acho que e no Instagram tem o contacto, no telefone, e-mail, tudo o que é necessário as pessoas saberem, e eu estou sempre disponível para ajudar, para tirar dúvidas. Aliás, Comigo aconteceu, bom, é verdade, é exatamente. verdade. Portanto, é fácil das pessoas hoje em dia entrarem em contacto e saberem as curiosidades que Uhum. têm serem respondidas, na realidade. Sim, dizer-vos, dar aqui contexto a vocês que nos estão a ouvir, que eu literalmente, portanto, eu comecei à procura e comecei a tentar a procurar sobre a raça e a ver e a pensar, gostaria de ter, será que é indicado, será que não é? Surgiram algumas dúvidas, como custos, características da raça, e eu abordei a Tânia no Instagram e perguntei-lhe quando é que iria haver uma ninhada. Portanto, eu estou em procura ativa e encontrei aqui a Tânia e pensei logo. Acho que isto é um assunto muito interessante, até por causa da temática que eu queria falar um bocadinho mais à frente, que é sobre os staffis, é assim, eu trouxe aqui a Tânia porque a minha relação é mais com os staffis. Eu sei, soube Claro. agora da parte da escola de treino, portanto eu achava que era tudo englobado, mas já percebi que é também é englobado na mesma coisa, mas não é uma escola de treino apenas para o Malinois ou para o staff, é qualquer raça, né? Sim, sim, A sim, sim, escola de sim. treino, portanto, não é uma coisa que se foca, não é, portanto, da Não, criação, é treino, não, o nosso foco aqui lá está, educar, neste caso, as pessoas, sim, mais as pessoas do que os cães. mais os donos, Nós claro. ajudamos,
Exatamente, nós ajudamos os donos a treinar os cães e a lidarem e a saberem lidar com os problemas que muitos cães têm. Por exemplo, na altura da pandemia, a seguir à pandemia, houve muitos casos de ansiedade de separação. Muita gente lá Sim, está, na altura passava muito arranjou tempo. cão em casa, exatamente, tal como nós, não é? Houve alguns problemas psicológicos em grande parte geral da população, com os Sim, cães sim, também sim, se aplica. Ok? claro. E, portanto, nós resolvemos problemas comportamentais, fazemos desporto, sim, com os pastores belgas, com os malinois, porque os staffis para esse desporto não são, nós, Indicados. digamos assim, sim, exatamente, exatamente, não é o mais indicado, não é a raça mais indicada, e portanto, mas o desporto é uma coisa também à parte, está inserido na parte da escola, do treino, mas é uma coisa mais à séria, digamos assim, portanto existe uma equipa, existe um campeonato nacional, existe campeonatos mundiais, portanto isso é outra área, mas está tudo basicamente englobado na mesma coisa, Uhum. ok? Porque eu sou muito apologista e lá está, como faço muita coisa em relação aos cães, eu sou muito apologista de que todos os cães têm que ter treino, ok? Todos têm que ter educação, nem falamos em treino, mas é educação. E a maioria das pessoas hoje em dia falha um bocadinho nessa parte, seja um Staffordshire Bull Terrier, seja Malinois, seja pastor alemão, seja um Chihuahua, Claro, qualquer claro. cão. Sim, faz sentido. Eles nós não co eles não comunicam connosco, não é? Nós temos que saber ler, saber o que é que eles precisam e há coisas que são inatas num cão. Eu recordo-me, eu tive uma rafeirinha que eu adotei, que era muito caótica para passear, estava sempre a puxar a trela, sempre, sempre a puxar a trela. Eu vivia na altura em Coimbra, e em Coimbra há um treinador, que salvo erro se chama Helder, eu não sei Uhum. se é conhecido. Yes. Portanto, o meu senhorio tinha um Doberman, só que eu nunca tive a possibilidade de ter um cão grande, nunca tive espaço, mas eu brincava muito com esse Doberman. E houve uma tarde que eu tive a possibilidade de ir com ele até lá ao terreno onde ele fazia o treino, e foi incrível que ele, a brincar, comigo entre aspas, a forma como ele ensinou a minha cadela a passear ali em 2, 3 minutos, ela não puxava, portanto, só com a postura dele, com a presença dele, Uhum. ela já não, mas pronto, vinha para a minha mão, já não respeitava Já tanto o fazia, já ato de fazia passear. tudo. Claro, e então aqui Claro. entra claramente a importância de uma coisa que é, eu precisava de aprender e não aprendi, como a passear, porque ela também tinha um terraçozinho, portanto eu não a passeava, ela estava sempre solta, mas naquele caso com a trela eu não tive facilidade, e ele só com a sua aprendizagem, com a sua experiência, conseguiu dominar, entre aspas, a minha cadelita para passear, que era um terror. E isto é uma prova de que vocês têm então algum impacto na qualidade do nosso dia a dia, porque nós a lidarmos com os nossos canitos, temos que ter pequenas coisas de conforto, ou às vezes até limitações por causa das supostas raças perigosas, e temos que os ter a acompanhar-nos, a serem passeados e tudo mais, e é aí que vocês entram, e eu acho que isto é extremamente importante. O que é muito engraçado, porque fomos tocar aqui num primeiro ponto de uma pergunta que eu tinha mais à frente, que era o quão importante é um cão, então, ser treinado ou fazer-se um acompanhamento deste género. Portanto, é recomendável para todo e qualquer dono e canino, Sim. não é? Ok, Sim, 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 sim. Nesta área, profissionalmente, sim, sem sim, dúvida, faz muita diferença. E cada cão é um cão, como é óbvio, não é? Cada dono é um dono, mas faz bastante diferença nós termos um cão educado ou não. claro, Especialmente para mim, por exemplo, o exercício mais importante e que a maioria das pessoas se calhar não dá assim muita importância, para mim é a chamada. Não porque eu vá soltar o meu cão na rua, não é? uhum, Mas imagina, acontece várias vezes, eu vou a passear à trela com o meu cão, estou distraída por alguma razão, a trela foge-me da mão, o mosquetão parte-se, qualquer sim, sim, coisa. sim, sim, E lá vai o cão, não é? E a tendência de 99,9% dos donos é começar a correr atrás do cão, e o cão não vai à chamada. E isso para mim é uma das zonas mais sensíveis e mais importantes da educação de um cão, por essa razão, porque imagina, eu estou no meio da rua, não é? Vem um carro, o meu cão pode ser claro. atropelado, pode provocar um Logo na acidente, cidade é qualquer logo um coisa. problema, claro, claro, claro. Exatamente, e portanto, para mim, este ponto é super, super importante, seja lá está a raça potencialmente perigosa ou não. Ou não, claro. É estarmos a dar qualidade aos 2, estarmos a dar, porque eles gostam também do treino, eles sentem-se felizes à partida Uhum, a agradar, não é? E portanto é saudável para ambos, tanto para o dono como para o claro. canito, né. Portanto, nós saltámos aqui um bocadinho
para falar do treino, mas eu queria saber porque o nome Tenebris Stellam, por curiosidade. É possível saber? Posso? É, é, É? claro, Boa, claro. ok, boa. Sim, eu quando comecei a entrar neste mundo da criação, a Sim, minha ideia, e chegou a acontecer, era fazer criação de bulldogs franceses. ok. E eu comprei, arranjei a minha primeira bulldog francês e infelizmente tive um azar que com 10 meses ela faleceu, um, ou envenenada, ou comeu alguma coisa que não devia e infelizmente perdia. E ela, o nome dela era Darkstar, o nome de registro. E então alterei aqui um bocadinho para o latim e é isto que significa Tenebris Stellam, na realidade é Darkstar, e ficou o nome dela. Ok, que giro, uma boa homenagem, muito boa homenagem, muito giro. Então, e porquê, agora, pegámos aqui no bulldog francês, porquê, que seria a raça de eleição, depois disso saltaste logo para o Staffy? Staffy é um nome que na internet as pessoas dizem para o Staffordshire Bull Terrier, né? Isto para lhes dar um bocadinho de Exatamente. contexto. Eu não sabia disso, só aprendi isso mais tarde. Mas, portanto, porquê os Staffys? Porque, entretanto, lá está, com os Bulldogs franceses eu comecei a fazer exposições, Uhum, as tais monográficas e beleza e show, ok, e em algumas exposições eu já tive contacto com a raça, primeiramente, nunca tive muita curiosidade, porque é uma raça, normalmente os machos, aquilo pegava-se ali um bocado e havia, eles andavam ali um bocadinho quase em guerra, digamos assim. Na altura já eram potencialmente perigosos, já ok, havia essa lista e pronto, eu já os conhecia, tive algum contacto, mas nada de grande coisa, até que lá está, como tenho a escola de treino, agora hoje em dia são amigos meus, ficámos amigos, mas na altura os clientes sim, inscreveram-se com o Safi, que é o Thor, e conheci a raça de perto e fiquei completamente apaixonada porque são cães incríveis. E então deixei os bulldogs franceses, efetivamente para criar Staffies. Isto porquê? Porque o meu estilo de vida também se assemelha mais, digamos assim, é mais fácil para mim uhum, os Staffies do que efetivamente os bulldogs franceses. Os bulldogs franceses são um bocadinho mais difíceis, digamos assim. Requerem outros cuidados que o meu estilo de vida não me permite, não ou não me permite. permitia ter tanto tempo para investir nos bulldogs franceses. Claro. E então foi ao mesmo tempo o pastor belga e o Staffy foi portanto, Não, os pastores foi belgas já vêm há mais tempo. Os pastores belgas são da altura dos bulldogs franceses. ok. Portanto, aqui é aí que entra o interesse, a tua paixão por fazer agilidade com eles. O pastor belga é então é um cão muito inteligente, muito propenso para isso. O Staffy não, o Staffy é mais rebeldezinho, não é? São cães diferentes, são cães É, diferentes. O Staffy não é mais rebelde, o Staffy é mais teimoso, porque são, como a raça indica, Staffordshire Bull Terrier e todos os Terriers, porque eu também fiz e antes também já deixei de fazer há alguns anos, eu criei também Jack Russell. Então Jack ok. Russell Terrier e os Terriers têm ali uma Muita energia. teimosia especial. É, E então, mas são cães diferentes. O desporto que eu faço com os Malinois é Mundio Ring, ok? Tem três disciplinas. Tem a parte da audiência, a parte dos saltos. Esta parte não estudaste muito, porque não, não sabias, como é óbvio, normal. não. E tem a parte dos ataques, ok? Em que uma pessoa está com um fato e eles têm que morder no fato, soltar à nossa ordem. Portanto, é um bocadinho mais complexo que só o agility, que é só os saltos Sim, sim, só que aquele a percurso, maioria das pessoas conhece e vê, claro. ok? É um desporto totalmente diferente. O pastor belga é frequentemente utilizado, o cão polícia, ou estou a fazer aqui confusão com o pastor alemão? O que os Não, não, distingue? não, não, não. Não. Não estou? São raças totalmente diferentes, ok? Ok. À primeira vista, de Parecem quem olha, idênticos, não é? parecem muito similares, Sim, mas na realidade, fisicamente, não tem assim grande coisa a ver uma com a outra. ok. O Malinois é mais pequeno, tem um porte médio, o pastor Uhum. alemão é maior. Maiorzinho. É um cão mais pesado, mais osso. Os Malinois, os pastores belgas, é um cão médio e supostamente muito mais ágil que o pastor alemão.
Portanto, acaba por ser as forças especiais, a polícia, a GNR, isso assim, acaba por optar pelo pastor belga em algumas situações, porquê? Porque é um cão mais, lá está, mais pequeno, consegue saltar a alturas maiores, consegue se enfiar em sítios que o pastor alemão não consegue, e acaba por ter alguma diferença entre um e outro. Em termos de Ok. inteligência, eu diria que está ali muito ela por ela. Taca, taca. Eu sou um bocado suspeita, mas costumo dizer que os Malinois são aqui o Ferrari dos cães. É, E assim, então, o sim. mais inteligente, Não tem a ver só com o inteligente, mas a junção de todas as a características dele, ok, exatamente, faz dele sim, o Ferrari dos sim, cães. Ok, isto é muito exatamente. giro, estarmos a falar aqui do pastor belga, do Malinois, que eu nunca sei pronunciar muito bem, mas a minha paixão continua a ser os staffyzinhos. O que é que me podes contar da raça? Assim, por exemplo, imagina que estamos aqui a tentar, literalmente, imagina que estamos a tentar vender os teus cães a Uhum, algum viewer meu, ou até a mim. O que é uhum. que características é que tu vais elogiar nele? Epá, são cães super dóceis com pessoas. Aliás, a alcunha deles é o Nanny Dog, não é? Queria chegar aí, Portanto, boa. exatamente. É isso. Portanto, eu acho que melhor alcunha que esta, pá, não pode existir, não é? Sim. Na minha criação tenho zero de cães, zero até hoje, espero que continue assim, que tenham alguma ponta de agressividade para pessoas, ok? É para zero. Aliás, é muito pelo contrário, são umas lapas autênticas, só querem é estar em cima de nós, colados, portanto, isso faz muita diferença e às vezes muita confusão às pessoas, porque lá está, porque acham, é um cão potencialmente perigoso e tem uma boca, parece um tubarão, Pois, mas no fundo eles são, aliás, eu confio muito mais rapidamente nos meus staffs com uma criança do que um Malinois, por exemplo, ok. ok? Para vocês terem aqui alguma noção. E estamos a falar do Mas cão polícia, entre aspas, portanto, em comparação. sim, Ok, sim, sim. é isso. Ok, portanto, os staffs com pessoas, para mim, epá, são incríveis, incríveis. Para quem tem uma vida ativa, lá está, gosta de dar, passear, é um cão excelente para isso, ok? Não é um cão de porte muito grande, portanto, as pessoas às vezes perguntam muito, para ter um apartamento e tal. Pá, os cães, todos eles, ok? Todas as raças, de regra geral, se adaptam a estar em apartamentos. O que eu costumo dizer é que não é só o facto de estar em apartamento, mas é o facto do tempo que nós dispensamos para o nosso cão. Claro. Não é por eu ter um cão pequenino que ele tem que ter menos atenção. Ele só ocupa menos espaço pelo grande. Como é óbvio, há raças que são mais tranquilas do que outras, não é? É a característica da raça, foram feitas para comer e para dormir. O Exato. Staffy não, ok? O Staffy é um cão bastante ativo, que gosta lá está de passear, de brincar, de jogar com o dono, e portanto isso faz toda a diferença na raça, ok? Não é uma raça que seja para dormir o dia todo como um bulldog inglês, por exemplo, Ok. ok? Portanto, tem aqui essa distinçãozinha. A única questão aqui que pode eventualmente não é virar um problema, mas porque é controlável, é que às vezes alguns machos não são muito simpáticos com outros machos, ok? É a única coisa porque é deles, não é? Eles Era o ponto infelizmente fraco que foram eu ia criados, pedir. Ia-te perguntar exatamente, exatamente isso, porque sabemos que eles foram criados na altura para combate, né? E então isso ainda uhum, está intrínseco na genética deles sim, e é sabido que eles, até mesmo em adultos, sim, podem acabar por desenvolver alguma sim, agressividade. E entra aí também, sim, novamente, a importância do treino, da sociabilização, não é? uhum, Porque eu, sim, eu, eu ao sim, entregar-te um cão para tu me treinares, tu acabas por fazer a sociabilização. Tu traz com outros cães diferentes, com temperamentos diferentes, eles acabam por estar ali todos juntos, não é? É quase um jardim de uhum. infância de cãezinhos. Eh, É assim, lá está, como tenho esta profissão, a minha visão das coisas é um bocadinho diferente de 90% dos donos comuns, digamos assim, Ok, ok? As pessoas, e isto falando um bocado profissionalmente, as pessoas têm muita, não só em termos de criação e dos meus cães, da minha criação própria, mas sim. no geral, as pessoas têm muita tendência de, hoje em dia, por exemplo, de ir para o dog park e soltar os cães todos e estarem a falar uns com os outros, porque acaba por ser um bocadinho social. Ok? Sim, Eu, por exemplo, não sou apologista de se fazer isso, ok? Porque as pessoas têm muita tendência de, se o meu cão brincar com o outro, ele vai ser muito mais feliz. De todo, de todo. Eles efetivamente gostam de brincar com outros cães, é certo, mas eles são muito mais felizes se nós lhes demos atenção, ok? uhum, E portanto isto faz, e se tivermos uma boa ligação com o nosso cão.
para mim aqui este ponto é a chave aqui de toda a educação de um cão e da estrutura familiar, tudo, ok? Se eu tiver um cão que tenha uma ligação comigo que seja incrível, que viva para mim, digamos assim, não é? Eu tenho tudo o resto muito mais facilitado, ok? Não implica que lá está, que eles não possam brincar com outros cães, mas depois as pessoas acabam por ter outro problema, que é, se os cães brincam demasiado com outros cães, depois não conseguem passeá-los na rua, porque eles depois veem um cão e só querem ir ter com outro cão. Portanto, Ok. há que ter aqui um bocadinho de senso Balanço. comum, assim, exatamente, balanço, é essa mesma palavra. Ok. E aqui dizer-te que não sei se é uma coisa que frequentemente te abordem, isto neste caso foi em conversa com a minha namorada, que é ainda mais leiga do que eu. Ainda tenho 1 ou 2 livros de cãezitos e gosto de ler sobre isso. A minha namorada mais leiga teve o típico comentário que era um pitbull. Portanto, eh, Exatamente, e imenso. há que perceber que são completamente diferentes, portanto têm a mesma genética, ele até deriva, não é, de pitbull, Sim, historicamente falando. Também se pode confundir com o American Bull Terrier, não é? mais difícil. É. E ainda há outra confusão com o American Staffordshire Terrier, que é diferente deste do British, não é? Em termos de porte, principalmente. Sim, Pronto. Era, totalmente diferente, totalmente ok, diferente. ok. Estamos a falar de um cão que tem um staff e tem à volta de um macho, que ficam maiores, se calhar, epá, e tem que ser um macho já grande, de 20 quilos, já é demasiado, normalmente 16, 17 é o ideal, para a raça, 18 máximos, para um cão que tem 30 quilos. Ok. Portanto, faz Boa alguma diferença. diferença. Lá está, e aqui na questão apartamento, apesar de tu teres dito que não é assim tão importante quanto isso, um cão pequeno precisa do mesmo carinho, não é por ser grande ou não. No meu caso, eu pensei no American Staffy por ser mais pequenino. A minha namorada prefere cães pequeninos, ela tem essa pancada, e então eu pensei, olha, este aqui é um bocadinho o misto daquilo que eu gosto, porque a minha paixão, já agora partilhando aqui, o cão que eu um dia gostaria de ter, se tiver capacidade e espaço para isso, eu gostava muito de cano corso ou de presa canário. Eu gosto deles imponentezinhos, Eu, assim eu, granditos. eu dispenso o preço da carne. O carne é Costa ainda poderia É? ser, o preço da carne eu dispenso. É? Qual é que é qual é a razão, se eu puder saber? São muito complicados? Sim? Epá, são cães que é preciso ter bastante mão firme neles. Ok, Não são cães propriamente simpáticos. ok. Então teria que ter eu muita noção daquilo que estaria a fazer. Epá, eu costumo dizer, por exemplo, que os Malinois não são um cão para dono de primeira viagem, e eu diria que o presa canário também. Ok, Eu há raças que não aconselho de todo, ao contrário do Staffy, por exemplo, que é super fácil ter como primeiro cão. primeiro cão. ah, Uhum. Exatamente. Não aconselho, há várias raças que não aconselho como primeiro cão. Porque lá está, é a mesma coisa que eu acabar de tirar a carta e o meu pai oferecer-me um Ferrari. Ferrari, Acaba por ser exatamente. igual. Que é uma coisa gira e que eu acho que nós podemos utilizar aqui esta parte até para sensibilizar e passar esta imagem, esta mensagem. Porque muitas das vezes as pessoas estão entusiasmadas, mas não têm ou o tempo ou não estão preparados, ai porque se baba muito, ou porque deixa muito pelo. As pessoas não procuram devidamente a raça que vão ter, ou faz muito barulho, ou porque é um cão que tem um temperamento mais agressivo. Portanto, convém nós conhecermos aquilo que vamos buscar, entre aspas, digo eu, acho que esta parte é importante, que é para evitar depois Sim, haver sim, sim, abandonos, arrependimentos e chatices. Portanto, e isto completamente, aplica-se aqui completamente. então a essa questão, que há definitivamente que há raças que não são indicadas para primeiros donos, que é Isto é a preciso minha pulso. opinião, não é? Não, 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 Isto é a não, minha eu sei. opinião, vale o que vale. Provavelmente se Claro, falarmos com claro, outras pessoas vão dizer têm outra opinião diferente. Isto claro. é a minha opinião e da experiência que eu tenho, Sim, ok? E sim, eu acho que tocaste aí num ponto focal, que é isso mesmo, que é as pessoas hoje em dia não se informam o suficiente para escolher a raça indicada para elas, e daí logo à partida vem a maioria dos problemas. Portanto, acaba por ser e essa falha, que não é fácil de resolver, mas eu tenho, lá está, eu recebo imensos contactos por dia por causa dos malinois, dos staffings, uhum, e das perguntas que faço é efetivamente qual é a finalidade do cão, especialmente nos malinois, porque a grande regra geral das pessoas, é para um cão de companhia.
ok, mas tem algumas necessidades que um Staffy, por exemplo, não tem. São raças totalmente diferentes, não estou aqui a comparar, Sim, sim, mas sim. eu acho que falta informação quando as pessoas pesquisam as raças, porque especialmente nos Malinois, hoje em dia no YouTube há vídeos de saltam paredes, saltam não sei de onde, e as pessoas acham imensamente giro e acham que o cão já vem com um chip daquilo Em e que de sabe todos fazer estão. aquilo tudo. Pois, pois, Sim, exatamente. claro. Eu acho que em relação a isso, eu acho que deveria haver, não sei, uma plataforma ou alguma forma das pessoas se informarem antes, ou falarem com os criadores. Se falarem com vários criadores, de certeza que a maioria os vai ajudar nesse sentido. Porque eu quero acreditar que os bons criadores se preocupam a quem é que entregam os cães. E para mim isso faz parte. É Claro. saber o que é que vai, o que é que vai sair dali para a frente. Não é? Se as pessoas têm disponibilidade, se têm, lá está, tempo disponível, como é que é? Como é que vai ser? Porque Há ter um um cachorro não é todo fácil. Poderia haver uma plataforma com uma espécie de formulário. É uma pessoa que gosta de caminhar muito, não é uma pessoa que gosta de caminhar muito, e logo por aí fazia-se uma seleção de raças, quais as seriam também as mais indicadas para nós, para aquilo que nós procuramos. E lá está. Uhum. Eu acho que o essencial aqui neste caso seria mesmo evitar questões de abandono, maus tratos ou negligência, porque as pessoas precisam de saber Sim, que é um compromisso mas de anos. sim, mas nós fomos ver bem a maioria dos cães que são abandonados ou que lá estavam parar aos canis, a grande maioria não são de criadores. Claro, claro. Até porque as pessoas também não O vão criador abandonar o um cão que criador compraram e que escolheram, né? Esta é mais escolha passa difícil, por um tempo, claro, claro. é mais difícil. Isso vai levar a uma questão que eu estou a fazer mais à frente, que é, portanto, é aqui uma questão que envolve a raça, ou a raçada acaba por ser uma roleta, precisamente nestas coisas que tu te preocupas, que é cuidar de temperamento e etc. O que me leva aqui a uma Uhum. pergunta que é, há características ou uma morfologia específica? A morfologia é importante para ti, se fores para competições, não é? Portanto, o aspecto dele, existem algumas parâmetros a ter em conta numa raça, não é? Alinhamento, podes-me explicar Sim, assim por então alto? cada raça tem um estalão, Ok. ok? Portanto, o estalão é como se fosse, vamos dizer assim, um cartão de identidade com as características daquela raça, Sim, características de tamanho, cores, olhos, orelhas, portanto, tudo. Características não só físicas, mas também características. Está-me a faltar aqui o nome. mentais, Exatamente, sim, se são, comportamento. lá está, se são cães muito ativos, se não, portanto, Sim, todas as sim, outras características necessárias do pelo, portanto, tudo, as angulações que o cão tem que ter, lá está, quantos quilos, as fêmeas têm até X centímetros, sim, 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 machos sim, Y, sim. e, portanto, isso existe, está disponível na internet, no site, do Clube Português de Agricultura, eu penso que também deve lá estar, se não tiver é uma questão de procurarem de certeza que se encontra Pela fácil na raça internet. devem encontrar, sim, claro. Exatamente. E portanto todas as raças têm um estalão. E portanto é fácil de as pessoas, como é óbvio, não é? É mais fácil de hoje em dia há aqueles resumos, na minha altura havia os resumos amarelos na escola, Hum, portanto aqui também, de certeza, hoje em dia com a IA, de certeza que também conseguem arranjar um resumo aí do estalão e ver quais as características que levam, específicas. ok, aquilo é efetivamente aquela raça. Mas isto é mais para quem quer competir, não é? Portanto, digamos que Não, no, para, uma, e, para um dono leigo como eu, desculpa uhum. interromper, é só para eu tentar Não, não, encaminhar não. aqui a pergunta, porque senão Sim, 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 força, força. ainda só vou na segunda página, eram quatro, portanto eu não te quero tomar muito tempo. Não faz mal, não faz mal, temos tempo, temos tempo. Ok, portanto, eh, neste sentido, para um utilizador leigo como eu, ou para um viewer que não esteja interessado em fazer esse tipo de participações, aquilo que lhe interessa e que realmente lhe deve preocupar é, neste caso, a genética, em termos de doenças, em termos de temperamento. Não Uhum. interessa a um dono comum como eu saber se o alinhamento do focinho está a 3 centímetros para a frente ou para trás, porque isso a mim não me importa tanto, mas para vocês, ou seja, estou a tentar perceber, Eu estou a perceber aí a questão, mas estás? para mim, Ok. na minha opinião, uma coisa implica com a outra, É o ok? juntar o melhor dos dois mundos.
Ok, Exatamente, ok. exatamente, Porque quem exatamente. define esses como é que tu dizes? Estalão? Esse salão, salão. Ok. Quem define isso, portanto, está a ter em conta que à partida, se tiver essa aptidão, se calhar não vai ter, não desenvolve ou não tem, ou Porque pronto, é à aqui é procura da cada raça perfeita, do modelo perfeito. do cão perfeito, sim. Aqui Sim, o que nós temos que pensar é que cada cão foi criado por um propósito, ok? Há cães de companhia, há cães de trabalho, e portanto, tanto é que nessas posições onde nós vamos expor os nossos cães, eles estão divididos por grupos, ok? Portanto, os uhum, terriers têm um grupo, e assim consecutivamente. Portanto, há vários grupos, ok? E cada cão, nós temos que pensar que cada cão foi criado para aquele trabalho específico. uma Há coisa cães de específica. cães, Cães de exatamente. guarda, pagado, não é? Sim, sim. Exatamente, ok? E então o propósito aqui, para mim, vai ao encontro das duas coisas, não é? Eu quero um cão que esteja o mais próximo dentro do estalão, para quê? Porque quando nós olhamos, ok, aquele cão é daquela raça e que tenha um caráter excelente, não é? Que esteja, Ok, pronto, que seja aquele caráter daquela raça, ok? ok. O que me Portanto, para leva a mim, elas estão as duas ligadas. sim, sim, e eu percebo isso e leva-me aqui a pensar que nós estamos desde o início dos tempos, portanto, desde que o homem abraçou o cão, entre aspas, tem vindo a moldá-lo mediante as suas necessidades. Infelizmente houve alguns que foram moldados para as piores necessidades, no caso do combate, não Uhum. é? Mas isto é uma coisa que tem vindo a acontecer desde sempre, e o que leva a eu uma vez, eu não sei se foi na internet, eu não sei se foi a minha namorada a brincar, eu já não me recordo ao certo, mas eu lembro-me de ouvir um comentário um bocadinho mais depreciativo no que diz respeito à criação, quase como se estivéssemos aqui a tentar encontrar a raça perfeita, como se isto fosse algo negativo, quase em paralelismo até com o que Hitler tentou fazer com o homem. Até se fosse com os homens, e se agora abominássemos as pessoas, como se quiséssemos retirar as pessoas que não ouvem do ouvido, ou as pessoas que têm asma, hum, e então quase que fazem disto uma coisa negativa que eu não percebo. Tu alguma vez levaste com alguém assim negativo, ou algum comentário deste género negativo, sobre o ato de Eu, ser eu um criador? Eu pessoalmente não, mas infelizmente na internet acontece muito. Nós, e Pois. especialmente cá em Uhum. Portugal acontece muito. Nós estamos a caminhar para um caminho dos fundamentalistas, e não nos está a levar para um bom caminho. O que é que eu quero dizer com isto? Que as pessoas acham que lá está, que como eu sou criadora e faço criação, acham que eu tenho, e já ouvi isso, sim, já ouvi, acham que eu tenho um Ferrari na garagem. Portanto, que não trabalho, e então que vive do lucro das cadelas. Esse Sim. comentário ouve-se muito, nas redes sociais vê-se muitos comentários nesse sentido, o que para mim não faz qualquer sentido, por várias razões. Ponto 1, eu não tenho um Ferrari, infelizmente, gostava imenso, mas não Pois, tenho. pois se tivesses, tu já estavas a perder o argumento, não é? Claro. Exatamente, exatamente. Gostava imenso, mas não tenho. E fazer uma criação séria dá imenso trabalho, é um investimento diário, em termos monetário, de tempo, tudo. Porque é assim, as pessoas esquecem-se um bocadinho, mas lá está, eu tenho cães, eu para ir de férias alguém tem que tratar deles. O que é difícil às vezes arranjar quem o faça. Quando eu tenho uma ninhada, eu estou os primeiros a primeira semana estou praticamente 24 horas em casa e quando não estou tenho uma câmara ligada para estar a supervisionar o que acontece. O que é que está a Já me acontecer? aconteceu, por exemplo, ter ninhadas em que a mãe não tinha leite e eu de 3 em 3 horas estava a amamentar cachorros, portanto acabava um e já estava a começar no primeiro e portanto gastava anos de vida, são noites sem dormir, portanto é um investimento muito grande em termos de tempo. Sem falar, lá está, em dinheiro, porque as pessoas só veem, ok, está a vender um cachorro que custa X, e tudo o resto, não é? Os exames que os pais têm, os cachorros, eu não entrego cachorros sem estarem vacinados, sem terem microchip, sem terem Uhum. papéis, portanto, todo o investimento Tem por um custo, trás. isto tem um custo, claro. Exatamente, exatamente, exatamente. E lá está, e o estudar o facto, ok, eu quero cruzar este cão com aquele, portanto, tudo isto é tempo investido e tempo é dinheiro, como costuma Claro, dizer, claro. ok? E então Mas, e acham, desculpa só, deixa-me sim, só sim, sim, acabar sim. neste ponto, que é, existem bons criadores e maus criadores como em todas as profissões, ok? E Uhum. como é óbvio, existe muita gente, ou muitos criadores, digamos assim, a faturar ou a viver da criação. Mas eu quero acreditar, e na minha opinião, esses não são os bons criadores, os que se preocupam com a raça e que fazem o bem em prol da raça.
ok? E isto para mim faz muita diferença. O que é que faz eu ser melhor ou pior que os outros? Nada, cada um tem o seu método, digamos assim, de criação, de fazer as coisas, aprenderam com aquele, com o outro. Eu acho que todos nós temos a nossa forma, a nossa maneira de criar, individualmente, embora seja muito similar, digamos assim, não é? Porque, Uhum. pronto, é o que é, mas há linhas de cães diferentes, lá está, há cães, por exemplo, há machos, ok, eu cruzei com aquele macho, eu sei que aquele macho me vai dar aquilo, portanto não vou cruzar com aquela fêmea porque sei que provavelmente tem o mesmo defeito. E isto tudo é um trabalho diário, são muitas horas de estudo, muito, muito tempo investido. E as Claro. pessoas, essa parte como não se vê, não valorizam, portanto acham que, ok, eu estou a pagar X pelo cachorro, é pronto, é muito dinheiro, Ok. vive do útero da cadela. Foste levar a um ponto que eu queria com este podcast, que é precisamente desmistificar aqui a questão, às vezes o lado que as pessoas olham de vilão dos criadores, que, pelo contrário, temos Uhum, aqui a prova disso, e vou mais longe, isto é um processo que todos nós, genericamente, se estivermos a ver isto, todos nós temos paixão por cãezitos, outros animais, claro, mas eu sou dog person, como eu costumo dizer, gosto mais de cães. Se eu puder imaginar um cão corso, que é um cão, pronto, como eu já falei, que é o modelo do cão que eu até acho alguma piada. Se eu puder imaginar que daqui a uns anos não vai haver um cão corso com problemas de displasia na anca, em que eles sofrem muito, têm dores e têm que ter cirurgias, isto é uhum, excelente. E quem é claro. que vai ser, quem é que vai ser capaz de o fazer? Não vou ser eu, são os criadores que, com sorte, com qualidade, com os padrões, com estes custos, com este esforço todo, se calhar vão um dia conseguir erradicar a doença. Eu não sei se há o caso, se há assim algum estudo ou se há alguma prova de alguma doença que fosse muito má que conseguisse ter sido erradicada na, numa raça específica. Não sei se há, mas de Hum, certeza que há Também não sei. problemas que acabaram por ser melhorados. Isto só é Claro. benéfico. Isto só é benéfico para toda a gente, principalmente para, lá está, para os cãezinhos que estão aí para vir. E eu sinto que este papel não é valorizado o suficiente por parte das pessoas. Eh, Não, e nessa questão lá está de ter o cão depois ter problemas, atenção, eu pelo menos como criadora, eu não consigo dar a garantia que algum dos meus cães não vai ter um problema. claro, É é a impossível, e se dissesse natureza. exatamente, e se dissesse isso estaria a mentir. O Claro. que eu, posso garantir é que os pais, até à data em que estão vivos, Uhum. nunca me deram problemas, nunca tiveram problemas, ok? E lá está, isso eu consigo dizer. Agora, se eu própria, se eu for comprar um cão lá fora, como já aconteceu, e me disserem assim: tem garantia, não vai ter problema. É impossível, porque Não lá está, funciona cada assim, cachorro claro. é um cachorro, Nós, nós ainda. não dá. Como é óbvio, a predisposição para ter é muito menor porque lá está, porque os pais estão testados e não Claro, têm, não é? claro. Portanto, aí tudo ok. Mas, e em relação ainda ao valor, deixa-me só fazer este pequena parte, que é, Sim. muitas das pessoas que acham que um cão de um bom criador custa X é demasiado caro, normalmente acabam por ir comprar o mais barato. E o que acaba por acontecer, conheço imensos casos assim, porque lá está, porque tenho cães, lido com cães, não só os meus, mas muitos cães clientes diariamente, e já conheço vários casos em que a pessoa acaba por optar por comprar um mais barato e acaba por gastar 10 vezes mais no veterinário, porque o cão está cheio de problemas. Portanto, Barato, o barato sai caro, não é? Literal. exatamente, e indo ao encontro aqui dos staffs, por exemplo, tenho imensa gente que me pergunta: quero um azul. Pá, não faço criação de azuis. Falaste nisso, tenho aqui essa questão, e é verdade, a questão das alergias, não é? Neste caso. Só para não Exatamente. deixarmos aqui a pergunta no ar, para vos dar Uhum. contexto, o Staffy azul, o cinza, que dizem azul, para mim é cinza, eu acho piada a isso, mas sim, o É Staffy pronto. azul é muito propenso a alergias, e Exatamente. isto implica um cuidado muito maior e implica também, e nós temos que pensar Exato. nisto como donos, mais gasto. E às vezes não conseguimos suportar esse gasto. Como é que é? Não pode ser assim. Então, sensibilizaste-me em relação a isso e foi logo uma coisa. Eu definitivamente queria o cinza azul, mas já está fora de questão porque eu não quero estar a ter uma surpresa, não estou nessa fase de vida em que do nada tenho que estar, coitado do bicho, a sofrer com alergia, a ter que estar a tomar coisas. Curiosamente, o Doberman com quem eu lidei em Coimbra tinha dermatite atópica e era um problema. Felizmente, o dono, o meu senhorio na altura, era uma pessoa com posses, mas que mais ninguém, a não ser alguém com posses, poderia dar a vida que ele deu àquele cão. Felizmente que correu bem. E há pessoas que não têm essas posses, pois como é que fazem? No caso desse Doberman,
salvo erro, porque ele tinha outro problema. Bem, e às centenas de euros por mês e é uma despesa que qualquer uma pessoa comum, se calhar sozinha não iria conseguir e se calhar teria que dar o cão ou bater ou alguma coisa assim. E, Uhum. e novamente, lá está, o barato às vezes sai caro. E isto leva aqui para a verdadeira pergunta que eu ia aqui levar, que é, existe eu falo muito na internet, porque eu trabalho na internet, existe muito aqui o vendedor do OLX, é, 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 é um termo que se usa muito. O vendedor do OLX, Uhum. e corrige-me se eu estiver errado, é então aquela pessoa que não está assim tão preocupada com a raça, é aquela pessoa que, se for preciso, até faz demasiadas gravidezes numa cadelita, até que é até prejudicial para elas, porque elas não devem engravidar sempre e deve haver um limite, não é? Portanto, eu vou usar uma expressão muito da terra que é: transforma os cadelitas em vacas parideiras, entre aspas, só a olhar para o lucro. E como Sim. existe muito criador assim, os criadores, como é que vocês, viewers, podem ir à procura de um criador que não seja assim, que tem as certificações, não é? Neste caso, ah, ah, tu já me vais dizer quais é que são, ou como é que um viewer pode ter a certeza que está a ir buscar um criador certo. Sim. Basicamente, eu Deixa, queria. sim, Sim, sim. Deixa-me só interromper-te e é só aí a questão do OLX, ok? sim, sim, O OLX para mim, e eu vou ser aqui muito sincera e direta, eu tenho quem à venda no OLX e vou-te ok, explicar o porquê, ok? sim, Ponto 1, porque está lá discriminado o preço e assim as pessoas não me chateiam em relação a isso, ok, ok? E então não há cá, isso é muito caro, está lá, as pessoas querem, não querem, vão ao outro mais barato, ok? E aqui a questão focal nem é só essa, para mim o OLX tem uma grande, não é problema, mas uma grande amplitude. E então, infelizmente, as pessoas, quando vão procurar um cachorro, o primeiro sítio onde vão é o OLX. Portanto, na ok. realidade, o OLX acaba por ser publicidade Para ti, sem nós investirmos muito dinheiro. claro, Exatamente, claro. exatamente. E Ok, portanto, portanto, o OLX é isso, uma plataforma de venda. Dizermos exatamente. OLX, os criadores do OLX são todos rascas, é um erro, Sim, porque porque já não se é bem tem assim, lá. Sim, claro. Mas sim, aí é um pouco sim. como a Amazon, há produtos que nós podemos comprar, não sei se sabes, a vendedores da China, conforme podemos comprar diretamente à Uhum. marca. O importante aqui é, portanto, desmistificar a questão que acabaste de o fazer a mim. Eu achava, tanto que eu nem sequer fui procurar o OLX, nem te encontrei no OLX, porque nem sequer lá procurei. Porque sempre tive essa ideia de que não seria indicado, porque ali seria uma espécie quase de mercado negro, não correto. Mas eu posso aceder ao teu perfil no Antigamente, OLX. há uns anos atrás, desculpa interromper-te, Sim, há sim, uns anos sim, não tem atrás mal. era, há uns anos atrás era efetivamente, ok? Mas hoje em dia já tens alguns criadores, porque lá está, porque é uma É forma uma de plataforma. as pessoas conhecerem o teu trabalho, Visibilidade, ok? claro. Porque no 80% das pessoas, se tu perguntares a 80% das pessoas que têm cão, dificilmente vão procurar ou vão pedir ajuda ao Clube Português de Canicultura, que Claro, era também, vai de encontro há bocado a haver se calhar uma aplicação onde as pessoas possam pesquisar as raças e se calhar têm os criadores. Sendo claro. que se tu pedires ao CPC para te dar os criadores, eles só te vão dar. Os criadores tiveram ninhadas até há 4 meses atrás, ok? Ah, Um, ok, não sabia disso, não sabia. pronto, Pensava que era uma lista exatamente. geral. Ok, ok. Não, não. Imagina, a minha última ninhada foi há 6 meses, portanto eles já não vão dizer que eu tive cachorros, ok? Portanto, aqui também faz alguma diferença. Pode-se também procurar, lá está, no site da DGAV, ok? Porquê? Isto porquê? Porque como nós somos uma raça potencialmente perigosa e vai de encontrar as licenças que me estavas a perguntar, nós somos obrigados a ter inspeções da DGAV, ok? Eu já tive da DGAV, do ICNF, já tive inspeções 3, 4 inspeções para eles verem efetivamente se têm as coisas como deve ser, tem que ter os canis com X medidas, tem que ter maternidades, tem que ter isolamento, casa de banho, cozinha, portanto, temos que ter os criadores registados, Reparem-se que ok? aqui também há uma série de custos, estás a falar sobre eles Exatamente. indiretamente, e nós estamos a falar, portanto, estás a falar aqui alguns acrónimos, isto é a ASAI, para quem Uhum. está a ver por fora, portanto, são as Sim, entidades que regulam e que, para ter a certeza que está tudo bem. Ok. Eh, exatamente, E sim. então isto pode ser uma das coisas que separa logo e diretamente um bom criador de um mau criador. É que se ele está sobre estes padrões, está. E então eu estou a fazer uma compra mais segura à partida, não é? Eh, Aqui, sim, e aqui nesta raça específica, ok? Em Portugal são muito poucos os criadores que são legalizados, ok? uhum, Portanto, todos os outros, quem não tem esta licença, neste caso é ilegal,
ok? Ok. E portanto, e sendo ilegal, as pessoas podem estar a ser enganadas nesse sentido. O cão não tem lobo, portanto, obrigatoriamente tem que ser castrado. Com o lobo não acontece, há muitas pessoas que estão mal informadas nesse sentido e que dizem, mas depois com for adulto preciso de castrar. Não, se o cão tem lobo, que é o registro no livro de origens portuguesa, Uhum. não precisa de esterilizar, castrar, whatever. E portanto isso também faz muita diferença, ok? E é isso, temos toda uma inspeção, todo um processo até conseguirmos obter a licença. Ok. Eu tinha aqui uma pergunta que iria seguir depois, a partir daqui, que nós acabamos já a falar, que é a saúde, genética, as alergias, portanto, existem exames que tu, como criadora, fazes antes de um cruzamento para perceberes então e evitares estes problemas, que foi aquilo que nós falámos. Portanto, o criador, eu não vou alongar aqui muito esta parte das perguntas para não estarmos a repetir, portanto, o criador tem esta noção e esta preocupação para que possa haver uma percepção certa sobre a saúde das raças. Portanto, isto é uma coisa que Uhum, tu fazes ativamente e que sim. bem, qualquer viewer que queira procurar em específico, eu acho que aqui devem questionar os criadores e tentar perceber. Está aqui desmistificado que um bom criador se preocupa com a raça. Pronto, acho que era este o ponto que eu queria chegar, Sim, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam que completamente. só querem saber do lucro. Não, existe aqui todos os custos e não havendo os custos, existem ainda instituições que regulamentam e que investigam e que Uhum, vão lá ao espaço ver se neste caso se a Tânia tem tudo bem e todos os outros se têm tudo em condições. Isso é importante. Então, eh, queres simular aqui, por exemplo, para alguém que nunca comprou, como é que funciona o processo desde o primeiro contacto até o cãozito vir para uma casa nova? Como é que isto funciona? Depende muito, depende muito. As pessoas Sim. lá está, 80%, 90% se calhar, o primeiro contacto que têm comigo é através das redes sociais, lá está, Instagram. Ahm, Depois começamos por excluir logo, se calhar, mais de 50% que só quer saber o valor, Uhum. e a partir do momento em que sabe o valor, acaba por desistir. Portanto, logo aí está feita uma grande seleção. Seleção, sim. eh, Exatamente. E depois, como já disse anteriormente, eu preocupo-me em saber, lá está, porque esta raça, se já conhece a raça, se não conhece, o porquê lá está, de querer esta raça, e qual é o estilo de vida um bocadinho das pessoas, não é? Se tem tempo, se não tem tempo, e se tem filhos, se não tem, se mora num apartamento, pronto, a conversa vai surgindo, Portanto, tu, ok? tu selecionas também o comprador, porque tu tens todo o interesse Eh, que a sim. pessoa também não queres dar, não vais dar o cão a qualquer pessoa, ou vender o Uhum. cão a qualquer pessoa. Isto já Eu também, prova, desculpa interromper, prova mais uma vez o cuidado que um criador tem perante a sim. raça, perante a Mas lá sua está, ninhada. voltamos um bocadinho também atrás, que é as pessoas que efetivamente estão dispostas a pagar o valor certo por um cão, independentemente da raça, Uhum. eu acho que já se preocupam um bocadinho mais. Por isso é que quando as pessoas às vezes nem é que chegamos ao ponto de serem mal educadas, nem é olá, bom dia, pode dizer o valor, não, é valor. E aí eu antigamente eu revoltava-me um bocadinho com essa Quando questão alguém só e eu chegava e perguntava o preço. exato, e nem respondia. Eu dizia, não, isto é ridículo, eu não estou a vender um carro, e revoltava-me imenso. Mas com a experiência e com o tempo, eu aprendi que essas pessoas, se eu dissesse uh, 500 euros ou 5.000 euros, elas nunca iam comprar. E então acabo, epá, só querem saber o preço, eu digo o preço. Eu não tenho nada a esconder, Claro. não estou aqui a esconder nada. Portanto, na realidade, é isso. Querem saber o preço, que saibam o preço. E essas pessoas eu acho que, se calhar, dessas mensagens todas, que já foram centenas até hoje que eu já recebi a perguntar só o valor, eu acho que houve um cão que eu vendi assim. E foi porque logo a seguir à pergunta do valor, ele começou-me a perguntar outras coisas e a conversa desenvolveu-se. Mas, pá, 99, eu acho que foi só um, eu acho que foi só um. Normalmente quem pergunta o valor é porque não lhe interessa saber, lá está, em que condições é que os cães estão, como é Claro. que são entregues,
lá está, o trabalho todo que foi feito por trás, e efetivamente são pessoas que não se preocupam e acham que ser criador não é uma profissão, não é? E na realidade não é uma profissão reconhecida em Portugal, mas o tempo, a dedicação e o Ah, trabalho não que está é? investido aí, Eu pensava que não, era, que em Portugal que era. não, Ok, ok. não. Ok. Desculpa ter-te interrompido, mas pronto, Não, sim, não, não é sim, isso. eu estou percebi perfeitamente. Então, e dentro disto, desculpa que eu perdi-me aqui na pergunta, porque eu já nem Uhum. sei bem do que é que a gente está a falar, porque eu saltei aqui. Portanto, eu saltei. Ah, ok, estavas na parte. Porque tu respondeste a uma série de perguntas que eu tinha para te fazer. Epá, Isto, desculpa, mas eu também não, não, gosto imenso de falar não tem sobre mal. cães e podiam estar aqui a noite toda. Eu acho que isso é um excelente sinal de que algumas das perguntas que eu fiz foram até bem colocadas, porque elas, se me estás a respondê-las, significa que eu estava a entrar a No caminho fazer. certo. Pois, eu tenho a sensação que sim, e porque, pronto, eu estou a imaginar alguém que esteja neste momento, nesta fase, eu estou a imaginar alguém que queira comprar. Que perguntas é que a gente pode fazer aqui diretamente, que alguém que nunca comprou, para que percebam como é que funciona Uhum, o processo, sem terem que, por exemplo, te estar a chatear, mas também há coisas que têm que ser faladas entre vocês. claro. Entretanto, só dizer-te que daqui a 4 minutos é possível que a chamada caia. Se quiseres fazer Uhum, mais um bocadinho, eu não te roubo muito mais tempo, porque isto, acho que o Teams há 1 hora cai a chamada, mas a gente pode continuar, eu deixo isto a gravar, está bem? Se ok, quiseres, mas ok. não te tome mais tempo, também já sei que já está a ficar tarde. É só mais uma a questão final da raça potencialmente perigosa que eu queria falar contigo, Uhum, pois já não te maço mais. Hum, Portanto, eu agora vou pegar aqui numa parte que é como é que funciona então o processo. Esta foi a pergunta que eu te fiz, como é que funciona o processo? Eu não estou conseguindo encaixar o meu raciocínio. Que é, tu quando eu vou buscar um cãozito, uhum, ele já está. Como tu falaste, isto para percebermos os custos. Ele já está vacinado, já tem microchip. E como é que funciona? Porque eu vi alguns, isto aqui é mesmo pergunta leiga, eu vi alguns que existem já despistes de doenças. Como é que isso funciona? E também, já vi, não me recordo, não creio que tenha sido contigo, me falaram uma espécie de contrato que é feito em como uhum. que o cão não pode reproduzir e tudo mais. Podes falar um bocadinho sobre isso, só para que a pessoa que está para comprar não seja apanhada de surpresa? Sim, é assim, os cachorros, ok, eu normalmente entrego a partir das 10 semanas, é quando eu começo a entregar os cachorros. Uhum. Ahm, Há e então alguma eles razão são, específica das 10 semanas? epá, eles podem ser entregues mais cedo. Eu antigamente começava a entregar às 8 semanas, mas acho que é demasiado cedo. Ok. Não, mas também ali entre as 8 e as 12, entre as 10 e as 12 para mim é o ideal, ok? 8 semanas eles são demasiado pequeninos, e depois vão para casa, lá está, para um ambiente novo, pessoas novas, não conhecem, não, um sítio novo, acaba por ser um bocadinho difícil, tanto para eles como para os donos. E então, Ok. com 10 semanas já vai ali um bocadinho com um bocadinho mais de maturidade, digamos assim. Ok. Eu sei que as pessoas já acham que eu sou maluca, não é? São só 2 semanas de diferença, mas na vida de um cão faz muita Claro, diferença. claro, tem que fazer, sim, Nós sim, não sim, estamos sim. a falar da vida humana, que 2 semanas não é nada, ok? Em 2 semanas num cão é muito tempo. E já E se nota então, uma evoluçãozinha, até física deles, em 2 semanas, sim, claro. sim, sim. Ok. E então os cachorros são entregues com a vacinação adequada à idade. Imaginemos, há donos que me pedem, ok, eu fico com o cachorro, mas só quero levar o cachorro às 12 semanas. Ok, por mim não tem problema, eu fico com o cachorro até essa data. Uhum. Aliás, já tive cachorros que foram entregues quase com 4 meses, porque os donos, mas eu só quero quando tiver o plano de vacinação completo. Ok, não há problema, eu entrego, não é por aí, ok? Tem Uhum. vantagens e tem desvantagens. Pronto. Tem o microchip, sim, já vai registado, é passado logo para o nome do dono, ok? E está desparasitado também, que as pessoas às vezes esquecem-se um bocadinho disso, mas também é um custo que está associado, não estamos a falar de um custo gigantesco, como é óbvio, Sim, 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 sim. mas está desparasitado também. Um, e tem o LOP, ok? Lá está, é os papéis, O tal eu papel. costumo dizer o cartão de cidadão, exatamente do cachorro. E tu tinhas-me feito aí outra questão que eu agora não me recordo. Que era a parte de haver contratos, se no teu caso se faço, se não Exato, faço. a parte dos contratos. Eu pessoalmente, eu não o faço. Eu sei Ok. que há quem faça, mas eu Uhum. não o faço. Por uma simples razão. Comparando, não é comparável, mas comparando aqui um bocadinho, quando eu vou comprar um carro, não é? O Uhum. carro, se eu pagar a conta, o carro é meu.
E claro, portanto eu é que decido o que é que faço ao carro, se põe gasóleo, se põe gasolina, se o estragar, o problema é meu, não é? claro, claro. E eu acho que uma pessoa quando adquire um cão, a não ser que, e já fiz isso, faça alguma copropriedade, mas aí o interesse é meu em fazer, ok? Não é da pessoa, do cliente que vem ter comigo. Eu não acho que seja simpático o criador fazer isso, não é? Imaginemos, eu como criadora vou comprar um cão lá fora e digo, ok, eu quero uma fêmea desta ninhada específica, daquele pai, daquela mãe, e o criador diz-me assim, ok, então mas o valor é X, mas como é para criação, imagina pagas Y, tens que pagar mais 2.000 X, euros, por ok, exemplo. ok. Epá, a meu ver não me faz sentido, não é? Se não quer vender, não venda, mas não me esteja. Mas isto sou Não, eu, ok? sim, eu Vejo as estou a coisas perceber. dessa forma, Ok, isso é ok? mais, Ah, portanto, esses contratos são mais quase feitos entre criadores ou para a pessoa não, 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 assegurar-se não, que não, não é não, feita em mais particular. criação. Entre particulares Não, também? sim, em Ok. particular no sentido de eu sei que há criadores que o fazem com clientes normais, não com criadores, ok? Mas para Mas lá está, evitar que, de forma. quase a evitar que eu me Exatamente. possa tornar também um criador, é isso? Sim, Ai, que sim, giro, sim, ok. Pois, eu sim. fiquei um bocado apanhado de surpresa e não percebi, também não me preocupei com isso. Quando li sobre isso, achei curioso, não sabia que era uma coisa que se fazia. No entanto, Eu não conheço muita gente que o faça, mas sei que fazem, pois, ok? Mas lá está, eu vivo um bocadinho no meu mundinho e não me preocupo muito com o que é que os outros fazem ou deixam de fazer, pois, e portanto eu sei que há quem o faça, não sei como é que o faz, eu não acho que seja o mais correto, mas é a minha opinião como criadora e como pessoa, e portanto há quem goste, há quem não goste, eu acho que há gostos para tudo, pois é, sinceramente, e eu portanto é aquilo as que pessoas eu, decidem se querem ou não, se estão claro, disponíveis a isso ou não. aquilo que eu imagino que faria eu, por exemplo, se agora te comprasse um cão, à partida seria macho, que eu prefiro macho. Se houver um dia a possibilidade de eu querer que ele tenha filhotes, eu se calhar tentaria falar contigo o que é que se pode fazer sobre isso, não é? Olha, o que até pode ser uma pergunta. Vamos imaginar que de hoje à amanhã que o meu cãozito até é um bom exemplar e que eu gostava de ter mais um filhote e que até falo contigo e até te digo, olha, se calhar vendes os outros, mas eu queria ficar com um para mim. Isto é uma coisa que se pode fazer no futuro? Hum? É Tudo é possível, eu acho, isto eu acho que nesta faz? vida tudo é possível. Pois. Mas não, é Tudo se isto que eu faz. estou a fazer, esta pergunta que eu estou a fazer nunca te a fizeram, nunca viste ninguém que quisesse a continuidade, entre aspas. É Já porque, houve, já houve pessoas que me disseram, gostavam muito do cruzar e tal. Não sei se o chegaram a fazer. Nesta raça específica que são potencialmente perigosos, não é legal os donos comuns fazerem, ok? Só os criadores certificados é que podem fazer claro, criação, mas ok? eu Como é poderia ir óbvio, até ti, e poderia ir até sim, ti, sim, se sim, fosse um sim, modelo sim. que houvesse algum interesse, Sim, e se poderíamos calhar fazer. às vezes até eu tenho interesse, se calhar às Claro, vezes até eu tenho, lá está, eu tenho cães em copropriedade, ok? Portanto, a copropriedade acaba por ser isso um bocadinho, que é, ok, eu ok, entrego um cachorro, e digo, ok, o valor do cachorro é X, mas eu tenho a possibilidade de o utilizar se eu quiser ou não para o cruzar. pois, ok, Portanto, isso é possível, porque imagina, eu como criadora, lá está, eu tenho muitos cães, como disse, mas por mim gostava de ter mais, mas é impossível, não é? E então às claro. vezes os criadores acabam por fazer com propriedades, por isso, para quê? Para poderem ter aquele sangue, A aquilo que lhes linhagem, interessa, exatamente. exatamente, não é? Porque lá está, eu ficar com 200 cães é impensável, e então desta forma eu consigo manter as linhas que quero, e se as pessoas estão disponíveis para isso, por mim é ótimo, Claro. não há qualquer Eu, problema. eu, E à partida, quando eu estou despachada desse cão, o cão é delas, elas é que sabem o que é que fazem. claro, claro. Para ti, como criadora, tens obviamente o interesse em ter o avô e o pai e toda essa linhagem familiar é importante para ti, vá para seguires o pedigree ou a árvore dele. Para mim, acho que seria só engraçado ter um filho pronto, e então lembrei-me de fazer essa pergunta de forma leiga, que esta aqui nem sequer estava apontada. Ok, vamos ao ponto mais curioso, que é raça potencialmente perigosa. O que é que muda no dia a dia? Portanto, eu já te perguntei sobre como é que seria a situação de ter, neste caso, o Staffy, como é uma raça potencialmente perigosa, tu já me explicaste como é que a gente iria fazer a compra, como é que eu teria. Mas, entretanto, houve aqui uma outra informação que eu fiquei perdido, que eu não sabia, mas aqui porque sou leigo também, que é preciso ter uma carta de detenção, detentor de. Detentor, sim. Ok, isso é Potencialmente novo, eu também perigosos. não sabia. Se calhar está aqui alguém que não sabe. O que é que me pode explicar sobre isso?
Tendo um cão de uma raça potencialmente perigosa em Portugal, há vários pontos que as pessoas têm que ter em Em atenção, conta, ok? sim, sim, Exatamente. Tem que ter obrigatoriamente um registro, um seguro de responsabilidade civil, ok? claro. Tem que estar registado na junta, o cão. Isto por lei, ok? Quem quiser Hum, fugir à lei, é como costumo dizer, isto é claro. o que a lei obriga, mas se quiser ir contra a lei, por mim, não há problema, não é? Depois Sim, mas os donos é que vão arcar com as consequências, portanto, mas também o que isto é é que o que a lei custa? diz. É um papel, não é? Isto é só um papel. Sim, 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 sim. Sim, mas aqui a questão é, lá está, se nós compramos a um criador ilegal, por exemplo, não é? A maioria deles já não estão registados. Antigamente era assim, hoje em dia eu acho que eles estão a Ah, apertar o circo, ok. já é mais difícil os veterinários fazerem isso, ok? Porque o que Uhum. acontecia era, os veterinários metiam, em vez de pôr Staffordshire Terrier, punham sem raça, e então já passava Já podia estar, despercebido, digamos já estou assim. a perceber, ok, já estou a Exatamente, perceber. exatamente. Mas pronto, tem que se fazer uma formação, lá está, na polícia, na PSP ou na GNR, depende da nossa área de residência, ok? Uhum. Essa formação são 4 horas. Nós vamos lá, fazemos um pequeno teste sobre umas coisas que eles falam, basicamente eles explicam a lei, ok? O que é que nós temos que ter, o que é que temos que fazer, o cão tem que andar de Alzheimer, Um tem que ter uma trela metro. de 1 metro. Uhum. Exatamente, portanto, temos que ter na porta de nossa casa, tem que ter uma placa a dizer, Uhum. portanto, eles explicam a lei, ok, elucidam-nos da lei e no final fazemos um pequeno teste com meia dúzia de perguntas, que eu acho que 90% das pessoas deve passar e se estiver com atenção, portanto aquilo também não é assim nada de espetacular. Complicado. E antigamente o cão era obrigatório fazer o BH, ok? O BH é um exame. Um, o cão é treinado para isso, portanto, existem em Portugal treinadores certificados só para potencialmente perigosos, ok? E o cão tinha que fazer o BH, que é uma prova. Hoje em dia, eles já só obrigam, porque nem todos os cães têm aptidão para isso, não é? E todos os donos também não têm tempo nem dinheiro, porque custa Uhum. muito dinheiro. E então eles, pelo que eu ouvi dizer, em vez do cão ter que obrigatoriamente fazer o IH, tem que estar inscrito numa escola com um treinador certificado para cães potencialmente perigosos. Potencialmente perigosos. E está aqui na palavra, e era aqui a parte que eu queria desmistificar, que é potencialmente perigoso. Não quer dizer que seja Uhum. perigoso. Este cão tem Não, uma classificação pela força de mandíbula que pode ser potencialmente perigosa. Isto não quer dizer que seja um mau ou um grande potencial, e acho que este nome assusta muito por causa dos mídia, das imprensas, né? sim. Nas notícias. Há um cão que morde alguém, isto acontece todos os dias, pronto, é uma coisa que acontece, mas pronto, se for um pitbull, durante aquela semana há dezenas de ataques e as notícias só falam Sim. sobre isto. Isto agora aqui eu Aliás, penso, diz. deixa-me só fazer aqui um pequeno à parte que é, há uns anos atrás, não sei se ainda é ou não, mas há uns anos atrás, a raça que atacava mais pessoas, eu acho que era em Inglaterra, se não estou em erro, eram os labradores. Ou em Inglaterra ou nos Estados Unidos, eram os labradores. Que é supostamente o cão mais exatamente, sim, Fofinho, sim. do Protect. É. Eu ia falar sobre isso, que, portanto, esta classificação, tu achas justa? Eu pessoalmente, desculpa que estou-me a ligar, Não, não, não. ok. Portanto, achas esta classificação justa? Eu pessoalmente, pelo que eu leio, eu não consigo compreender como é que podem, não me faz confusão que haja todas espera aí que a minha webcam ficou aqui a Não há verde. problema. É porque conforme ligaram reativou a câmara no computador e isto fritou um bocadinho. Hum, Eu não acho que seja, vamos lá ver, eu não acho que seja justa para as raças que uhum, lá estão inseridas, ok? Porque acho que, por exemplo, poderiam haver outras raças que também lá deveriam deveriam estar e estar. não estão, ok? Sim, ou eu sou apologista de que não deveria haver essa lista, mas por outro lado, ao mesmo tempo em que criaram essa lista de potencialmente perigosos, se calhar as raças que lá estão inseridas, como têm menos criadores, não têm tantos problemas, digamos assim, ok? Ou não sei se me estou a fazer, não é problema, não sei se me estou a fazer entender, mas lá está, mas ao manusearmos as raças, não é? Sim, E as pessoas para fazerem criação destas raças, como disse há bocado, têm que ter inspeções, têm que mostrar que têm
espaço para isso, ok? E certo. antigamente havia, por exemplo, criadores de rotos em moradias, por exemplo, ou em apartamentos, vá, digamos assim. Não é que fossem maus criadores por isso, mas o que esta lei trouxe foi que quem está legal, ok, tem que ter condições para isso, tem que se restringir àquelas regras. E então acaba, se calhar, por dificultar a criação ilegal. E se houvesse estas regras para todos os criadores de todas as raças, eu acho que a criação poderia talvez beneficiar com isso, ok? Claro, Porque infelizmente, há muita criação ilegal em Portugal. Aliás, pois. basta ver, toda a gente fala nos criadores, mas esquecem-se dos abrigos que pegaram fogo há uns anos atrás e das associações que existem, não é? Que ainda agora foram 450 cães retirados, de uma. Pronto, isso sim isso é um mau criador. Aliás, isso nem é um criador para mim. Pois, nem é, Isso é nem uma é, máquina de claro, fazer dinheiro. claro. Nem é considerado um criador. E, portanto, e é isso que as pessoas têm que entender e têm que pesquisar e informar-se mais e falar com os criadores, porque eu acho que faz muita diferença. Porque imagina, eu posso falar com 2 ou 3 criadores e eles terem exatamente a mesma conversa, mas eu posso simpatizar mais com um do que com o outro, e então eu vou optar por aquele. Ou não, ou posso odiar todos e não comprar nenhum. Mas eu acho que se as pessoas forem sinceras e que forem abertas, não tem por que não mostrar o seu trabalho. Claro. Então, e como é que tu respondes a alguém que tenha medo ou preconceito só por ser uma raça perigosa? Eu digo-te isto porque o que é que porque lá está, este rótulo de raça perigosa, por exemplo, para a minha mãe, que é uma pessoa que não percebe nada de cães, Uhum. ela acha que eu estou a comprar um demónio e que é um perigo e que não posso e que pode matar uma pessoa e que vai atacar todos os outros cães. O que é que eu posso fazer para sensibilizar as pessoas sobre esta classificação É, nem sempre ser justa? Ou é não mostrar, querer é dizer que mostrar-lhe um desafio, é mostrar-lhe um desafio ao vivo. pois, é só mesmo vendo e percebendo, não é? Se calhar é mesmo isso que faz com que as Porque pessoas percam o medo. desmistifica completamente a raça, sim, sim, completamente. Eu entendo a questão e já tive casos assim, que as pessoas, os clientes compravam e a família era um bocado reticente, e hoje em Pois, dia ninguém vive sem o cão, porque efetivamente é um bebé autêntico. E portanto, o desmistificar eu acho que é isso, é as pronto, pessoas irem às exposições, e terem contacto com os cães, porque é direto, uma boa a forma verem. de ver vários cães, vários criadores Pronto. e de verem várias raças também. E, portanto, eu acho que tudo beneficia nesse sentido. E há exposições pelo país inteiro. E perceber que isto é uma classificação e, como tal, não quer dizer que seja lei e, novamente, Uhum. que seja lei no sentido que, por dizer potencialmente perigosa, não quer dizer que seja sempre potencialmente perigosa e De que, tudo, pronto, de eles tudo. pegam em Como vários disse, fatores para fazer esta sim, avaliação, não é? como disse inicialmente, epá, é uma raça que se dá super, super bem com pessoas. Tem zero de agressividade com pessoas. Zero. Zero. Ok. Portanto, eu nesse sentido, eu até já sabia, neste caso estamos a falar sobre esta raça específica do Staffy, e eu já estava informado desta parte, já tinha feito a parte do trabalho de casa. Queria só mesmo para terminar, e para te deixar ir embora, só apimentar aqui uma coisa com um último debate, que é o debate que eu tenho mais quando eu falei em stream, disse que gostaria de comprar um cãozito, e que já Uhum. andava de olho nisto, e que durante toda a minha vida tive cães adotados, fui tendo, nunca tive um cão que me enchesse as medidas, que fosse aquilo que eu procurasse e que eu quisesse ter mesmo. Eu há pouco, mesmo no início do podcast, eu falei sobre a questão de ser uma roleta russa quando nós vamos às vezes para um rafeiro ou quando vamos adotar, porque lá está, tudo aquilo que nós falámos até aqui agora é mais ou menos controlado por ti. Existem, obviamente, coisas que estão fora do nosso controle, porque a natureza é como é. Existem aqui uma série de coisas que nós já falámos hoje e que nos servem aqui como guia. Qual é que é a tua visão sobre este debate de adoção versus compra? Eh, Porque uma das coisas que me dizem é: vais comprar, porque é que não adotas? E como é que eu Uhum. consigo argumentar que existem toda uma série de fatores, volto a repetir, que nós já falámos aqui hoje, que me ajudam a querer tomar esta decisão e eu preferir comprar em vez de adotar? Ok. Felizmente, felizmente ou infelizmente, a minha profissão como
treinadora de cães, Uhum. faz-me com que eu tenha vários exemplos de que adotar nem sempre é a melhor solução, ok? Isto porquê? Porque, regra geral, lá está, voltamos à parte de as pessoas devem procurar um cão que esteja inserido na sua vida, ok? Se eu tenho uma vida ativa, eu vou procurar um cão ativo. Se eu tenho 80 anos, eu não vou comprar, lá está, um Staffy ou um Malinois, não é? Se calhar vou para um Cavalier ou para um Bulldog inglês, lá está, se calhar o Bulldog inglês também é demasiado grande, mas há raças para aquilo, para dormir o dia todo no sofá. E a questão do adotar é essa, é que as associações estão tão carregadas que às vezes só querem, infelizmente, só querem despachar. E já tive vários exemplos, vários casos de, ainda o último que me apareceu, lá estava, era uma senhora que tem 82 ou 83 anos e que foi adotar uma cachorrinha que é pequena, efetivamente, mas estamos a falar de um podengo. Ok, um podengo é uma raçada de podengo e, portanto, um podengo é uma raça de caça, não é? Ok. Portanto, de trabalho. E, portanto, ela tem uma energia fora de série, não é? E, portanto, uma dona com 80 anos Não não consegue tem acompanhar, disponibilidade. Exatamente, então tudo pois é um problema, não claro. é? E, portanto, este é o grande fator das pessoas da adoção em si, ok? Porque uma coisa é eu ir ver o cão no abrigo, nas associações, uma ou duas vezes e ele ali tem um comportamento e quando chega à casa tem outro. Outra coisa que acontece ok, eu quero adotar um cão pequenino. É certo, ele agora é pequenino, mas quando tem 10 meses já tem 20 quilos. Isso já não é um cão pequenino, Claro. ou 15 quilos, ok? E portanto tenho outro exemplo de outro caso que uns senhores já há alguns anos atrás adotaram um cão, lá está, e queria um cão pequenino. E, efetivamente o cão era pequenino na altura, mas depois cresceu e ficou grande, até ao dia em que o senhor levou um puxão do cão e espatifou-se no chão e partiu o Aí eu. maxilar todo. Pois. Isto para quê? Para dizer que eu entendo a questão de adotar, mas o comprar às vezes é a melhor solução, porque garantidamente as características estão lá. E o tamanho não faz. Ok, pode ficar um bocadinho maior, um bocadinho mais pequeno, 1 quilo, meio quilo, Uhum. por aí. Mas Mas nunca é vai é uma ser. Se decisão eu quero mais um cão de 5 controlada. quilos, exatamente, se eu quero um cão de 5 quilos, não me vai sair um com 15, não é? Que só é Claro, 3 vezes o tamanho. E, claro. portanto, fora os problemas todos que os cães provavelmente têm, não é? Porque estamos a falar de cães que ou sofreram de maus tratos, nunca souberam estar em casa, ou não sabem estar sozinhos, portanto, toda uma panóplia de problemas que pode ou não ter, atenção, mas eu não Claro. tenho nada contra quem quer adotar. Eu acho é que quem adota, da mesma maneira que quem compra tem que procurar e pesquisar e informar-se, quem adota também deveria fazer o mesmo. E nesse caso, as associações terem alguém que consiga fazer ali o match da coisa. Não é, ok, eu vou despachar já este porque é um espaço que eu consigo ter. Exatamente, como Ok? como se faz um pouco com a adoção até de nós humanos. Nós fazemos isto com humanos, porque não fazer com os patudinhos, né, que é perceber se a pessoa tem condições, porque o cão pode de facto ser maior, pode de facto não se adaptar a estar sempre Exatamente. dentro de casa. Portanto, adotar honrável, claro que Uhum. sim, em todas as circunstâncias que puderem. Muitas das vezes as condições financeiras levam-nos à opção de adotar, que foi o que eu fiz sempre ao longo da minha vida. No meu caso, foi uma adoção um bocadinho controlada, que é sempre a minha mãe é cabeleireira, então conhece muita gente na zona e sabíamos que os pais eram pequeninos e acabámos por ter sempre Uhum. assim cães relativamente pequeninos, rafeirinhos, e tudo bem, e fizeram-nos a vida muito feliz e E está adorei tudo até, certo. adorei, e está tudo certo, exatamente, mas agora sinto que está numa fase de eu fazer uma compra mais controlada e acho que isto também tem um peso e novamente a verdadeira razão pelo qual eu trouxe aqui foi não só para te conhecer, não foi não só para eu conhecer mais sobre a raça, porque isso se eu tiver há aqui perguntas que se eu tivesse para te fazer faria individualmente, Uhum. mas mais para desmistificar aquilo que é o papel de um criador na sociedade nas nossas escolhas. hum, E eu e só e posso lá está. agradecer, porque efetivamente faz muita diferença as pessoas estarem informadas ou não. Né. Achas que ficou alguma coisa por dizer que porque é assim, eu tenho até aqui apontado, e nós poderíamos ter falado muito mais sobre as monografias como é que é? Desculpa? Monográficas. Monográficas, podíamos falar mais sobre competição, mas eu disso aí eu percebo muito Uhum. pouco, né, eu sou o utilizador comum, vamos dizer E assim. podemos deixar para outro programa, para outro Podemos podcast. deixar, se tu quiseres, eu não me importo de todo, até porque eu gosto, como te disse, de saber sobre coisas e vamos com certeza ficar em contacto. Eu não sei se vou já tomar a decisão de o fazer, porque eu acho que é uma decisão muito grande. Eu vou certamente um dia
ter o meu cãozinho de sonho e, e com isto dizer que pronto, é uma decisão que as pessoas devem ter e acho que isso passou aqui, passámos bem essa mensagem. As pessoas devem procurar bem o que é que querem mediante a sua necessidade, eh, e desmistificámos um bocadinho aqui a imagem que eu sinto pelos meus viewers sempre que eu falava sobre isto é que os criadores têm a sua imagem prejudicada, talvez pelos criadores à toa. Vamos aqui usar o termo que não vou usar mais, que é os criadores OLX. Já percebi que não é uma coisa certa. Criadeiros, criadeiros. Mas pronto, eu senti isso e pensei logo: não, eu vou fazer isto em podcast e vou falar com a maltinha para mostrar. E agora, só mesmo para terminar, lá está. Achas que dentro daquilo que, tentando partir um bocadinho aqui da minha pouca visibilidade, o que é que achas que ficou por ser dito que possa ser dito? Achas que há alguma coisa que queiras dizer para ajudar aqui a passar a nossa mensagem que estamos a tentar passar? Eu acho que fomos claros na Uhum. mensagem que queríamos. Eu, pelo menos, acho que fui claro na mensagem que queria passar Sim, e volto. Lá está, caso as pessoas tenham dúvidas, alguma coisa, eu, inclusive, é o que faço com qualquer cachorro que entregue. Eu tento fazer, às vezes não é fácil porque as pessoas, os clientes, os donos também não permitem, mas tento sempre fazer. Ainda hoje recebi um vídeo de um cão meu que tem 2 anos, salvo erro, e regularmente a dona manda-me isso vídeos deve e ser tão fotografias giro. e tento Uhum. sempre manter esse contacto. Eu percebo, as pessoas têm a vida delas. Ok, ainda recebi esse vídeo e recebi outra fotografia também. Aliás, quem me segue nas redes sociais e pode ver que normalmente quando eles me enviam essas fotografias e eles, os donos próprios, partilham comigo e eu partilho as fotografias dos cães e não sei o quê, e portanto eu tento fazer esse acompanhamento. Portanto, eu acho que também é importante as pessoas perceberem que o criador não é de todo um bicho de sete cabeças e que não faz isto efetivamente para ser rico e por dinheiro. E, efetivamente, como eu não vou ser hipócrita e não vou dizer que não dá dinheiro, como é Claro, óbvio, não é? claro. Mas volto a dizer, não sou rica de todo, faço isto porque efetivamente é uma paixão que eu tenho e é efetivamente o meu modo de vida, De é criança, efetivamente uma paixão de criança, que é exatamente, que é que é logo muito giro, é muito giro. exatamente. Fico Portanto, eu acho, fiquei eu acho que é isso, mas deixo no ar, caso alguém tenha dúvidas, alguma coisa que não ficou esclarecida, força, entrem em ok. contacto comigo, contigo, lá está, por mim podemos fazer outro podcast para falar de desporto canino, de exposições, isto para mim é super interessante falar sobre este assunto e tentar levar o máximo de informação às pessoas, que eu acho que nós em Portugal somos muito atrasados nesse aspecto. Pois é, eu também acho, e daí eu achar que poderia falar sobre isto. Sei que não sou a pessoa mais indicada, porque lá está, sou um leigo Uhum. utilizador. Haverão pessoas mais adequadas para fazer passar esta mensagem do que eu. No entanto, sinto que para os meus viewers, muitos deles são como eu, e então tentei vir aqui trazer aquilo que se calhar eles iriam fazer. E com isto, voltar a repetir, e peço não é preciso estares a dizer, porque eu vou deixar aqui, está aqui em baixo Uhum. o link, mas eu vou dizer, caso esteja alguém a ouvir, que eu também posso meter isto no Spotify, @tenebris_stellan_breeder no Instagram. Basta meterem este nome do utilizador e conseguem contactar aqui com ela e saber o que vocês quiserem. Acho que estão à vontade para fazer questões. No entanto, eu deixo aqui em aberto agora para nós. Vocês, quando tiverem a ver o podcast aqui ou no YouTube ou na parte das memberships, se quiserem deixar alguma dúvida, deixem, porque quem sabe eu não faça aqui novamente um podcast e a gente responda às vossas dúvidas. Eh, Onde podemos encontrar seria a forma como eu ia terminar, já falámos sobre isso. Uhum. Epá, resta-me agradecer-te e pedir desculpa se por algum motivo eu me baralhei aqui com as perguntas, mas lá está, eu não Não, gosto de não, trazer, não sou jornalista, não gosto de trazer as coisas assim preparadas, é ótimo. gosto de deixar a coisa fluir e pronto, e espero que a tua mensagem tenha sido passada. Foi uma, Acho que foi foi uma acho honra. que foi o que aconteceu. Sim, não, eu é que agradeço, porque efetivamente, volto a dizer, acho que faz muita falta e tenho pena que, às vezes, que não se façam mais deste podcast com criadores, especialmente, porque acho que faz falta e faz diferença para a canicultura no geral em Portugal. Portanto, agradeço imenso a oportunidade e Obrigado eu. obrigada. Pronto, ficaram muitas coisas em aberto, podemos falar depois, então mais tarde. Eu prometo que vou voltar a chatear. Vamos ver que perguntas é que eles nos deixam. Está bem? Sem problema. Pronto. Ok, Olha, obrigado. combinado. Já te deixo ir em paz. Tchau, Obrigada tchau. eu. Beijinho. Obrigado. Tchau, obrigada. Falaremos depois. Tchau, tchau, tchau.
E pronto, maltinha, foi isto, aqui a nossa gravação, o nosso podcast, epá, alongou um bocadinho mais, nós também começámos um bocadinho mais tarde, entretanto já me estava aqui a Raquel a ligar e tudo, opá, ficaram aqui muitas perguntas por fazer, eu no final comecei-me a baralhar porque estava aqui a tentar ter o controlo mais ou menos da conversa para que seja, eh, opá, para que isto tivesse um fio condutor, sabem? Vocês sabem que eu sou muito do improviso. Ah, ela está a me pedir desculpa por ter deixado sozinho. Eu vou-lhe dizer assim: "Não tem mal, não tem mal, estou só a finalizar". Ela é muito simpática, eu não conhecia, foi a primeira vez. Isto é muito giro para mim, eu gosto muito de fazer isto. Vocês acho que percebem que eu sou uma pessoa que gosta de falar com pessoas e conhecer pessoas. Literalmente, vocês viram do início, malta. Eu no início nem tratar por tu estava à vontade. E eu acho que isto é muito giro, gosto muito disto, não gosto de ter tudo planeado, não gosto de ter este guião todo que eu tenho aqui e às vezes até me baralha, porque depois eu sinto que tenho que fazer aquela pergunta e estou aqui, então houve aqui 2 ou 3 perguntas que eu senti que me baralhei um bocadinho, e às vezes estar a ouvir e a pensar na próxima pergunta faz com que eu não esteja a ouvir tanto. Gosto muito mais da conversa natural e acho que é isso que eu retiro novamente deste podcast e já retirei de outros. É, eu sou um tipo de pessoa de podcast de conversa e tem que ser com as perguntas que me tiverem a dar na cabeça na hora. Mas não estou todo arrependido, não sei se foi interessante para vocês. Eu acho que têm que gostar um bocadinho, se calhar, de cãezitos ou estar um bocadinho mais dentro deste mundo para terem achado isto interessante. Mas falámos de uma coisa muito, muito, muito hum, importante para mim, que gosto muito de cãezinhos, e muito importante para eles, criadores, que é, epá, desmistificar isto, parar de fazer com que pareça que eles que só querem saber de dinheiro. Epá, obviamente querem saber de dinheiro, é o trabalho deles, mas há muitos benefícios no ato da criação, e não é por haver criação, e era este o assunto que eu queria mesmo ter explorado e que vos garanto que tinha pensado em alongar aqui mais para o fim, que é adoção versus criação. Porque sempre que eu falo que gostaria de comprar um cão, as pessoas, és rico? Ah, ah, porque é que não adotas? Epá, e há aqui tantas coisas em cima da mesa que, que são difíceis de determinar e mais do que tudo, isto é que eu estou a olhar para mim próprio e está-me a fazer confusão, e mais do que tudo, é importante percebermos que isto é uma decisão que nós tomamos para 10, 12, 14 anos da nossa vida. Que se calhar, se eu agora tomasse a decisão de ter um cãozito, se calhar irei ter um dia um filho ou uma filha que vai lidar com ele. Epá, é tanta coisa, é uma decisão tão complexa que, por que não tentar ter controle sobre essa decisão e por que não então, efetivamente, termos algo assim um bocadinho mais a nosso gosto ou mais à nossa escolha. Foi esse o assunto que eu tentei trazer para aqui, espero que vocês tenham gostado. A gente vê-se por aí num próximo, certamente com ela poderemos voltar a fazer outro. Mas mais do que com ela, eu tenho já a anunciar um próximo podcast, também assim neste formato, com mais uma pessoa que eu não conheço, desta vez é um humorista, não é o Pedro Tochas, nós temos um com o Tochas combinado, mas não é o Pedro Tochas, é também um humorista. Eh, Fiquem atentos, porque já sabem que eu não faço datas de podcast, eu vou fazendo isto na medida que vou tendo tempo e com base nos assuntos que calharem. Obrigado por tudo.